Uma boa noite a todos e a todas. Eu sou o Vitor Figueiredo, sou membro do Instituto Histórico e Geográfico de Jaguarão e também sou estudante da nossa Universidade Federal do Pampa, aqui de Jaguarão. Eu tenho pesquisado nos últimos anos a história política do Rio Grande do Sul com um especial interesse aqui na nossa região, né? Jaguarão, Erval e Arroio Grande. Então hoje eu queria contar uma breve historinha bem curiosa para vocês e tentar explicar ela na medida do possível. No ano de 1877, no dia 1º de março, o presidente da Câmara Municipal de Jaguarão, que funcionava ali onde hoje está o prédio da prefeitura, convocou uma sessão extraordinária, né, com o intuito de debater e de tomar decisões, né, em relação à onda de criminalidade que estava afetando a região, né, porque ocorreu naquela época uma série de roubo de gado, assassinatos, todo tipo de atrocidade ocorria aqui na região. E como a Câmara Municipal era o órgão responsável pela administração, né, ao nível de município na época, um grupo de 250 proprietários rurais pediu ajuda à Câmara para que se tomasse iniciativas, né, para que se tomasse providências em relação a isso. Nessa sessão extraordinária desse dia 1º de março de 1877, um vereador da Câmara, de nome bastante curioso, ele se chamava Menandro Rodrigues Fontes, possivelmente em homenagem ao famoso dramaturgo lá da Grécia Antiga. Ele não só fez um discurso pedindo providências em relação a isso, como também se botou à disposição para escrever um manifesto que seria lido na Assembleia Provincial, né? A Assembleia Provincial é a atual Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Então, numa leitura um pouco mais rasa, assim, sem muito aprofundamento, esse camarada parece um sujeito muito abnegado, muito altruísta, né? Mas, analisando um pouco além, um desses proprietários rurais que foram afetados por essa onda de criminalidade era o próprio sogro dele, que era o fazendeiro Máximo Pereira Machado. E outros fazendeiros importantes de Jaguarão daquela época também sofreram prejuízos enormes, né? Prejuízos econômicos enormes. Então, para além da abnegação, esse vereador Menandro, que havia sido deputado provincial alguns anos antes, ele era uma espécie de mediador político. E é aí que eu quero tentar explicar por que ele fez tudo isso. O mediador político, nesse período que eu estou me referindo, que é o período do Império, ele é um personagem, um ator social que surge por conta da centralização administrativa que ocorreu na época, né? Só que essa centralização administrativa, né, do poder lá no Rio de Janeiro e também em Porto Alegre, ela abria margem para que as elites locais também exercessem seu poder, né? E eu estou falando de elite aqui não no sentido pejorativo do termo, né? No sentido de que os integrantes de uma elite política ou econômica são aqueles camaradas que detêm posições-chave, né? Detêm recursos que não estão disponíveis a todos, tá? Não é o sentido pejorativo que espalhou no senso comum. Então, dentro dessa centralização administrativa da época, ocorriam embates, né, entre as elites do centro do poder, né, dos centros do poder, que eram mais de um, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, e das elites locais, né? Às vezes as demandas de Jaguarão não eram as mesmas demandas que estavam a par lá no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, né? Especialmente no sentido de conceder obras públicas, né? Então, gente como Menandro, que era um cara formado em Direito pela Faculdade de São Paulo, eram esses caras que tentavam fazer, né, por conta das suas qualidades, por conta de terem o domínio dos dois idiomas, dos dois códigos de condutas, né, que circulavam, né, que eram bem vistos nesses dois centros de poder. Esse cara tentava amortecer, né, essas divergências que existiam entre esses dois centros de poder. E é nesse sentido que a gente deve compreender essa atuação do Menandro, de fazer um pronunciamento em um ofício que acabou sendo lido pouco tempo depois na Assembleia Provincial por um outro político famoso aqui de Jaguarão, que é o conselheiro Diana. Com todo esse
esse problema, né, dessa onda de violência que afligiu o Jaguarão no final do século XIX só foi resolvido alguns anos depois, quando o partido do Menandro e do Diana, o Partido Liberal, assumiu o poder a nível central, né? E mais do que isso, gente, a atuação desses mediadores, né, que buscavam amortecer, que buscavam, né, tentar dissipar, né, essas fissuras, essas desavenças entre essas duas elites, a elite local e a elite central, foi a dinâmica que, de fato, fez com que o sistema imperial durasse tanto tempo. Tá? Então, é aquilo que a história trabalha, né? Às vezes, um fato aparentemente desconexo, aparentemente banal, ajuda a explicar uma conjuntura inteira, né? Qual seja o sistema político imperial. O Menandro, ele era um cara estudado, um cara viajado, mas tinha um nome muito pouco comum, né? Quando ele morre, em 1892, né, com a mesma idade do outro Menandro lá da Grécia Antiga, já há entre Jaguarão, Arroio Grande e Yeroval, uma série de Menandros, né? Isso ajuda a explicar muito a fonte do poder dele, né? E de outros mediadores, né? Que tinham que, para exercer suas funções, além da legitimidade dos grupos políticos locais, eles também tinham que ter constituir, aliás, uma série de alianças, né? Com os setores populares e com as elites também, porque as eleições não eram compradas, né? As eleições, embora poucas pessoas votassem nessas eleições para deputado, esses indivíduos tinham que negociar os votos, né? Tinham que conquistar os votos. E só para ilustrar, né, um outro mediador, um outro cara que, através dessa interlocução entre o nível local e o nível central, né, de poder central, que consegue recursos, obras públicas que acabam beneficiando toda a população, é o Carlos Barbosa Gonçalves. Tá? Aí, se vocês tiverem interesse, uma jaguarense muito estudiosa, que estuda com muito afinco também essa questão dos mediadores, a Nicole Andrade acabou de publicar um trabalho sobre o Carlos Barbosa como mediador já no século XX. Tá? Então, eu tentei aqui explicar um pouco dessa função crítica, né, da história para tentar compreender, tentar formar uma cidadania um pouco mais crítica, né, dessas relações de poder, de desigualdade social que permeiam toda a história do Brasil e no mundo, né? Então, eu agradeço pelo espaço, né? Agradeço a Câmara de Vereadores de Jaguarão por essa iniciativa importante, né, de abrir espaço para os historiadores locais. Né? Eu também cumprimento o Instituto Histórico e Geográfico de Jaguarão e desejo, então, uma boa noite a todos vocês.